Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego Cirqueira. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. A você que se prepara para o exame de ordem, vai fazer a segunda fase da OAB e eventualmente pode se deparar com o Instituto da Reclamação Constitucional. O objetivo de hoje é falar um pouquinho desta peça que pode aparecer na sua prova. Mas antes, eu gostaria que você participasse aqui da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Semanalmente eu tenho publicado conteúdos numa preparação de segunda fase e também para a primeira fase do OAB. Virando um pouquinho a nossa página aqui e falando sobre o Instituto da Reclamação. Poxa, professor, reclamação é um recurso? Não, não é um recurso, nem é uma ação. O STF vai nos dizer que a reclamação constitucional, ela está no exercício do chamado direito de petição, inclusive com amparo no artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição, mas especificamente no que diz respeito à reclamação, esse tema ele encontra também previsão na nossa Constituição a partir do artigo 103A. E aí o Constituinte passou a estabelecer a possibilidade de uma reclamação para o descumprimento de súmula vinculante. A primeira pegadinha aqui que eu quero que vocês tenham uma atenção especial é o seguinte: olha, a reclamação constitucional ela não é cabível apenas diante do descumprimento de súmula vinculante. Eu posso ter, por exemplo, a reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Certas matérias são de competência originária do STF, como, por exemplo, processar e examinar uma mandado de segurança tendo em vista ato coator praticado pelo presidente da República. Percebam que nessas matérias de competência originária do Supremo, se eventualmente eu tiver um outro órgão do Poder Judiciário invadindo e examinando essas questões, eu posso ter uma reclamação constitucional para preservar a autoridade, ou melhor, para garantir a competência originária do Supremo. Eu posso ter também uma reclamação constitucional para garantir a autoridade das decisões do próprio STF. Quer um exemplo clássico? E aí este exemplo pode cair na sua prova quando eu tenho decisões de mérito em sede de controle abstrato ou controle concentrado. Uma decisão de mérito em sede de ADI, por exemplo, que é proferida pelo Supremo, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a administração pública. Então, na prática, os demais órgãos do Poder Judiciário e a administração precisam respeitar o entendimento que foi proferido em sede de uma decisão de mérito de ADI. O descumprimento dessa decisão pode permitir ao reclamante a apresentação de uma reclamação ao Supremo para informar: olha, eu tenho um juiz aqui federal, eu tenho um tribunal que está descumprindo uma decisão de mérito em sede de controle. Então fiquem ligados em relação a essas hipóteses de cabimento. Esse tema ele passa pela compreensão não só da Constituição, o artigo 103A, ou eventualmente o artigo 102, que trata da competência originária, do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo o Código de Processo Civil. E aí vocês vão precisar citar o 988 do CPC. O 988 é importante, inclusive do histórico de cobrança da FGV, ela buscou combinar o texto da Constituição, mas também o Código de Processo Civil. Vamos lembrar que a hipótese mais comum, de fato, é o descumprimento de súmula vinculante, e diante do descumprimento de súmula vinculante, cabe o Instituto da Reclamação Constitucional. E aí vale citar, de maneira complementar, a Lei 11.417, que trata lá em seu artigo 7º a previsão da súmula reclamação constitucional diante do descumprimento da súmula vinculante. Este caso específico aqui, a gente inclusive precisa respeitar, o esgotamento, digamos assim, das instâncias administrativas, Então primeiro se informa a administração que está sendo desrespeitada, por exemplo, uma súmula vinculante, e após o esgotamento, da via administrativa, digamos assim, aí busca-se através, da reclamação constitucional informar ao Supremo que há o descumprimento de uma súmula vinculante. E aí vale uma marcação lá no seu vademecum no artigo 7º, parágrafo 1º. Poxa, professor, do ponto de vista da peça, o que eu preciso ter? Eu vou ver se eu consigo, inclusive, colocar aqui o modelinho da peça em algum lugar para que vocês possam observar. É uma peça relativamente simples, A gente vai precisar demonstrar o objeto da reclamação, se é uma decisão judicial que será atacada ou até mesmo uma decisão administrativa, guardadas as devidas proporções, não é matéria de fato, mas a gente vai abrir esse capítulo para demonstrar o que aconteceu. Olha, eu tenho uma decisão que está sendo desrespeitada, eu tenho uma súmula vinculante que está sendo desrespeitado, e a gente pode colocar assim, do objeto da reclamação. Abre-se um capítulo para a demonstração da tutela de urgência, e você pode citar o artigo 300 do CPC. Vamos lembrar sempre de demonstrar os dois requisitos: probabilidade do direito, plausibilidade do direito.
o risco ou resultado útil do processo, né, a urgência e a relevância, né, o perigo da demora. E dentro desse contexto, o bloco do pedido principal, né, os pedidos e requerimentos. Na parte do pedido principal, se o objetivo é atacar uma decisão judicial, busca-se cassar essa decisão judicial que eventualmente destoa de entendimento de súmula vinculante ou destoa, por exemplo, de uma decisão de mérito em sede de controle. Se o objetivo é atacar uma decisão administrativa, você pede a anulação, né, deste ato administrativo. Lembrar também de requerer a intimação do Ministério Público, nos termos do artigo 991 do CPC. Tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado dessa dica. Mais uma vez, não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se encontra numa próxima oportunidade falando um pouquinho mais de peças processuais. Se essa reclamação cair na sua prova, depois você volta aqui a este vídeo, comenta um pouquinho, ou eventualmente se você quiser deixar um comentário dizendo: poxa, professor, espero que essa peça caia na minha prova, ou é uma boa peça, ou não, eu não gostaria que fosse cair, por exemplo, a reclamação. A gente vai conversando aqui embaixo. Valeu, meus amigos. Tchau, tchau.